gente falar essa semana, né? Mas surgiram muitos temas aqui no Brasil, vários, inúmeros. Mas eu acho que agora aqui, o que me surge para falar um pouquinho é a dinâmica dos relacionamentos e, na prática, um pouco, né? O que acontece com as pessoas que ainda trazem resíduo de sentimento de abandono versus sentimento de sufocamento. Então eu queria falar muito rápido sobre isso, porque o que eu sinto é que enquanto uma pessoa não está liberta dessa voz infantil, né, desse recalque infantil, dessa falta infantil, dessa ferida infantil, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, esse tipo de situação, esse tipo de falta, essa dor vai acabar atrapalhando as relações amorosas no primeiro nível, porque são elas as que mais convocam essas feridas infantis. A relação íntima, amorosa, é a que mais convoca trauma infantil para vir à tona, né? Então, por exemplo, uma pessoa que se sente carente, muito carente, de uma figura ou paterna ou materna, por exemplo, né? Às vezes acontece que ela pode se sentir carente de uma figura, por exemplo, a paterna, né? Mas pode se sentir exageradamente sufocada por outra figura, por exemplo, a materna. Então, nas relações dela, ela vai viver essa dualidade, entendeu? Num dado momento, ela acaba se sentindo assim muito mal, muito carente, quando o parceiro se afasta, mas muitas vezes ela própria pode empurrar o parceiro para se afastar, porque ela teve uma figura, né, parental que era ausente. Por outro lado, o outro progenitor, por exemplo, dando exemplo pai e mãe, aqui estou colocando dessa maneira, mas poderia ser de outra, sufocou, né? Então, a pessoa, de qualquer maneira, teve essa situação. Um estava ausente e o outro estava exageradamente presente. As duas situações fazem com que a pessoa não esteja muito relaxada, não se sinta muito segura no relacionamento. Porém, pai e mãe, a gente depende deles, entendeu? Doa ou não doa, a gente, numa certa fase da vida, depende deles. Então, a gente leva essa dose de dependência para a relação e de ambivalência junto, que é, eu não posso ficar com você, eu não posso ficar sem você, mas também não consigo ficar com você, por exemplo, né? Pegando esse mesmo exemplo, que está mais relacionado à ferida que a gente chama do sufocamento, né? A pessoa precisa da figura parental, representada como um pai, por exemplo, tá? Porque se sente protegida, mas ao mesmo tempo, como eu disse ainda há pouco, né? Ela vai acabar afastando essa figura porque ela não teve. E por outro lado, né? Como ela também vai projetar a mãe, e como muitas vezes, musiquinha brasileira, como muitas vezes também a pessoa, a criança que foi sufocada, cobrada, ela tem uma atitude de rebeldia, né? Ela se submete por um lado, mas daqui a pouco ela está aprontando por outro, né? Isso está muito relacionado à ferida do sufocamento, submissão e rebeldia, né? Ela vai fazer a mesma coisa no relacionamento, ela não vai saber negociar. Como ela não sabe negociar, e normalmente eu vejo pela minha experiência que os filhos únicos, isso ainda é um pouco mais grave, porque eles não têm irmão para ser forçado a negociar já de cedo. Então isso ainda é um pouquinho pior. Não querendo dizer que isso só aconteça com os filhos únicos, não é isso, mas isso acaba acontecendo. Como ela não sabe negociar, né? E como ela tem esse sentimento interno de falta versus exagero, né? O que acontece muitas vezes é que ela precisa do parceiro, como eu disse ainda há pouco, né? Precisa do parceiro, então ela se lembra, ai meu Deus, eu preciso da minha mãe e do meu pai, eu não posso ficar sem eles, né? Ok, então eu tenho que me submeter. Então ela vai na relação e em algum momento ela não negocia, ela simplesmente se submete cegamente. Pronto. Logo em seguida, depois de submeteu cegamente, ela vai e faz uma coisa despropositada, ou desproporcional, ou tem uma atitude realmente absolutamente sem pé nem cabeça, como a gente fala, o rebelde, né?
para contradizer aquilo que disse. Ou seja, eu dei isso para você, me arrependo, ou me sinto mal, porque cedi sem reflexão profunda, mais por medo que por outra coisa, e logo, imediatamente, o que eu faço? Eu tenho que tirar aquilo que eu te dei, eu tenho que mostrar, eu tenho que afirmar a minha vontade, eu tenho que afirmar para um outro lado que eu não cedo, que eu não faço aquilo que você quer, da ferida do sufocamento. Então, o outro que está do lado de lá recebe essa dupla mensagem. Eu dou e eu tiro. Eu sou querido, amoroso, daqui a pouco eu faço alguma coisa absurda, né? Ou que mostra desrespeito, ou que mostra desleixo, ou que mostra descaso, ou que mostra desamor, né? Muitas vezes não é a intenção, a pessoa que está aqui fazendo esse movimento não tem essa intenção consciente, mas é exatamente isso que acontece em camadas mais inconscientes e que chega até o outro, tá? Claro que, normalmente, o outro, agora falando do lado do outro, normalmente, pessoas que têm feridas opostas acabam se atraindo, acabam se magnetizando. E normalmente a ferida oposta é a ferida do abandono, que é uma ferida muito raivosa, é uma ferida, a pessoa ela é compelida, assim como a outra criança, a querer agradar, mas é um agradar que não tem fim, entendeu? Não é um agradar aqui para tirar ali. É um agradar, um agradar, um agradar, um agradar, como um investimento. Ela não percebe que muitas vezes ela vai acabar mimando a outra pessoa ou exagerando na maneira como ela se dá ou na maneira como ela coloca a vida dela em prol da outra pessoa, tipo, abrindo mão de coisas pessoais, muitas vezes de outras relações, de amigos, até de si própria, para poder se dedicar ao outro, né? Por medo da perda também. Mas, como nada é de graça, né? Ela está fazendo isso tudo porque, no fundo, ela tem medo de perder e ela quer ter certeza que o outro vai ficar ali, ela quer ter certeza que o outro não vai deixá-la, que o outro não vai traí-la, que o outro vai colocá-la num lugar especial, né? Então, ela acaba se colocando numa posição materna, paterna, falsa. A palavra é essa, falsa, porque está dando, mas não é um dar desinteressado ou incondicional, como acontece nas relações entre pais e filhos. Tem uma condição, tem uma expectativa. Então ela faz isso e obviamente, como é tudo feito com muita ansiedade, com muito medo da perda, ela acaba atraindo o oposto daquilo que ela queria. Então ela se sente traída, ela se sente abandonada. Por quê? Porque o outro, na verdade, num nível, pensando que essas duas crianças que eu acabei de falar, a pessoa que foi sufocada e a que foi abandonada na infância, ou que sentiu que foi abandonada na infância, se encontraram, tá? Então, pensando nisso, essa pessoa que faz esse investimento excessivo, ou que abre mão de si própria pela outra pessoa, ela está dando uma coisa boa, que é: eu estou aqui 100% para você. Bacana. Mas qual é a coisa ruim que vem junto? Eu quero tudo de você também. Entende? Se ela tivesse dando isso tudo sem esperar nada em troca, dava jeito para a criança do sufocamento, que justamente se sente sufocada porque tinha uma expectativa sobre ela. Ela sentia que ela tinha que dar algo em troca para ser amada. E essa pressão de ter que dar é que fazia com que ela desse às vezes, e às vezes essa eu não vou dar. Entendeu? Dou e não dou. Porque ela achava que tinha que dar, era obrigada. Então não é uma coisa espontânea. Então você imagina que a pessoa do abandono aqui, que dá, ela realmente não está dando pensando que altruisticamente. Ela está dando querendo coisas. Coisas o quê? Atenção, carinho, protagonismo, sabe? A primeira posição, enfim, todas essas coisas. Então ela quer realmente alguma coisa, né? E isso é que é o ponto. Esse aqui é o ponto. Como ela exagera no dar, ela tem uma expectativa ainda muito maior do que se ela desse numa medida menor, ou se ela realmente não abrisse tanto mão de si própria, entendeu? O problema aqui, nós estamos falando de uma fórmula, e de uma fórmula absolutamente inconsciente. O resumo da ópera, se é assim que eu posso falar, é que ninguém está se relacionando aqui no agora, entendeu? Ninguém está olhando, um não está olhando para o outro no agora.
existem muitas defesas e muitos medos de situações mal resolvidas na infância jogadas na relação. E realmente só a relação amorosa chama. Pior é isso, né? Que só esse tipo de relação é que chama realmente esses ferimentos. E todo esse tipo de comportamento que eu estou aqui citando, ele é absolutamente, na maioria das vezes, inconsciente. Ambas as pessoas sentem que estão sendo enganadas e traídas e feridas. A pessoa que foi sufocada se sente traída quando percebe que o outro quer alguma coisa em troca, porque o cérebro não percebe que ela é adulta e numa relação de adulto tem dar e receber. Simples desse jeito. Que se ela não pode estar recebendo tanta coisa assim e achar que é de graça como ela gostaria que fosse quando era criança. E achou que não foi, entendeu? Por outro lado, a pessoa que está dando exageradamente não deveria fazer um investimento, não deveria dar com tanto interesse como uma garantia de que ela não vai perder. Isso também é uma atitude desequilibrada. Porque também essa criança entendeu quando era criança que tinha que ajudar quem a ajudava. Que ela tinha que dar mais para quem dava para ela para poder manter o seu lugar. Entendeu? Então ela faz exageradamente às vezes, até abrindo mão de si própria, achando assim que o cuidador, entre aspas, vai amá-la mais. Ou seja, ela também está vendo um pai ou uma mãe que vai adorar que ela esteja fazendo aquilo tudo, né? E na verdade, no final da história, não é um pai nem uma mãe também. Ela não está sendo mais valorizada porque ela está se sacrificando, porque só ela sabe que ela está se sacrificando, o outro nem muitas vezes está sabendo. E o grande ponto aqui da questão, é que é raro, mas não impossível no nosso mundo, né? Porque é raro no nosso mundo a tomada de consciência, o sentimento e a tomada de consciência de que eu cresci, eu sou um adulto agora. E essa apropriação visceral de que eu sou um adulto agora, entendeu? Eu não vou morrer se ninguém for embora. Esse é um ponto muito importante para ser dito. Porque essas relações, esse jogo, no final de tudo, acontece porque as pessoas acreditam que não vivem sem a outra. Isso não é verdade. Entende? A gente fica triste sem uma pessoa que a gente ama, mas a gente não morre, literalmente, por isto. Quer dizer, isso pode apenas acontecer se psicologicamente essa crença é tão enraizada que a gente desiste da gente mesmo, a gente entra no processo de autodestruição, mas aí foi autocriado por uma falsa crença. Eu não vivo. Como assim eu não vivo? Quando eu sou criança, eu não vivo sem o adulto porque é uma questão prática, eu não vivo mesmo, eu preciso, eu dependo, não tenho minhas faculdades mentais, muitas vezes eu não tenho como sair para trabalhar, né? Uma criança com 5, 6 anos não tem como se prover, né? Não tem ainda uma capacidade cognitiva ampla para poder perceber o mundo, para perceber perigo. Então, tem uma questão prática, eu não vivo mesmo. Só que essa questão prática, biológica, real, concreta, de uma fase da infância, vem para a psique do adulto e ele fica com medo, que é um medo biológico, que é um medo prático. Eu não vivo sem. Biologicamente, sim. Uma pessoa de 30 anos consegue viver sem a outra. Se a outra não foi embora, ela consegue fazer a própria comida, lavar a própria roupa. Percebe? Parece que é estranho isso que eu estou dizendo, mas é mesmo assim. Só que o sentimento interno acabou minha vida, eu não sobrevivo, eu estou vazio, acabou. Se essa ilusão, se esse engano é corrigido aqui dentro, um grande problema sai. Quer dizer, o maior problema é dissolvido, entendeu? Que é o medo extremado de não sobreviver. Se esse medo extremado de não sobreviver por si só é trabalhado, é dissolvido, significa que mais do que a metade dessas projeções de infância foram também dissolvidas. Ou seja, a pessoa não precisa do outro para viver, portanto, ela está mais relaxada. E nesse estado de relaxamento, que afeta o mental, principalmente, e toda a estrutura emocional, né, ela tem mais lucidez para ver o que é verdade e o que é mentira na relação. Ela tem mais lucidez para não entrar num jogo de criança, entendeu? Numa dinâmica, numa guerra, numa luta de criança. São essas pessoas que conseguem ter relações mais maduras no mundo.
Existem muitas pessoas que estão nesse estado, mas a humanidade ainda é muito ignorante nesse aspecto, porque se conhece pouco, né? Então, como eu estava falando aqui com a minha querida e amada Joana, que está por trás dessa câmera, aqui comigo no Rio de Janeiro, é que, na verdade, o grande remédio é o autoconhecimento, porque se você se autoconhece, você conhece o outro. Mas se você não se conhece, você projeta no outro. Ou seja, você joga no outro os seus medos, você joga no outro o seu passado, você joga no outro coisas que já te aconteceram e você deixa de ver que agora só vai acontecer se você ajudar a acontecer. Entendeu? E tem muitas pessoas que, julgando quererem fazer diferente, acabam fazendo exatamente igual. Porque a mudança de padrão, a mudança de comportamento, não é algo que vem através do excesso de pensamento. Esse que é o paradoxo. A mudança do comportamento, a mudança real, ela acontece quando há uma libertação. Quando há uma libertação emocional. Quando eu consigo chorar, quando eu consigo gritar, quando eu consigo tremer, quando eu consigo soltar do meu organismo, inclusive, condicionamentos que trazem respostas viscerais, que trazem respostas emocionais, que trazem respostas na fisiologia. Então, quando você consegue libertar isso, a mente se abre para aprender alguma coisa nova, para ressignificar o passado. Sem esforço, sem tensão, sem necessidade de pensar a respeito. Quanto foi que eu liberei? Quanto foi que eu já estou pronto? Nem precisa disso. Nem precisa disso. Naturalmente há um espaço que se abre, coisas novas entram, e aí aquele estado condicionado que acaba criando e recriando, ele vai aos poucos se dissolvendo. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Mas não é um autoconhecimento também só mental, vou tornar a dizer, não é só eu acho isso, eu acho aquilo, eu me conheço, tenho 59 quilos, sou branca. Não é esse autoconhecimento. É descobrir, né, quem eu sou, como é que eu estou agindo, como é que eu estou lidando com o outro, que condicionamentos eu carrego, o quanto eu ainda estou jogando meu passado na vida, aqui do lado de fora. Né? É me pegar e me ver em ação. Me ver no setting de atuação teatral ou cinematográfico, que todos nós estamos. Né? Quando eu consigo isso, aí sim eu consigo fazer diferente. Mas quando eu apenas atuo a partir de medos mentais, de imagens mentais, desculpa te dizer, você que está me assistindo, você vai fazer exatamente a mesma coisa, achando que está fazendo diferente. Então, existe solução? Claro. A solução é para e vai trabalhar aqui dentro, vai libertar aqui dentro, deixa as suas emoções terem voz, não reprime nada, por medo de ser mal. Deixa aquilo, nem que seja com o seu melhor amigo, nem que seja com o seu vizinho, com o terapeuta ou com um parente que você confie. Coloca para fora, joga fora, chora, grita, bota essas emoções. Você não é mal, você só é humano, todos os seres humanos sentem isso. É uma ideologia falsa, é uma hipocrisia social, a coisa do eu sou equilibrado. Ser equilibrado não significa não ter emoções alguma negativas. Não é isso. Entendeu? Nossa sociedade não explicou bem isso para a maioria das pessoas. E eu espero que você perceba, você que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, seja tocado pelas minhas palavras, não aqui, mas aqui. No coração, onde realmente a mudança acontece. E não é no coração físico, não. É no coração que está além do físico. Né? Obrigada e espero que tenha feito sentido para você. Até já, até breve. Tchau, tchau.